Nesse vídeo, eu trago algumas considerações muito importantes referentes ao projeto, né, de água fria, tá? Nessa apresentação, né, eu vou trazer questões principalmente relacionadas à parte de alimentação e reservação do projeto, né, dando continuidade ao que já foi apresentado aqui nos vídeos anteriores. E essa aula aqui especificamente, ela foi estruturada pela professora Mariana Moleri, do Departamento de Construção Civil, do DACC, né, do IFSC Campus Florianópolis. Então, muito do que tá organizado aqui de informações foi organizado por ela, que é engenheira sanitarista e professora aqui do departamento. O Manual do Empreendedor, o módulo 2, Condomínios e Edificações da Casan, vai trazer para a gente a seguinte informação. Para efeitos desse regulamento, consideram-se empreendimentos as edificações com 3 ou mais pavimentos ou que tenham área construída igual ou superior a 1.000 metros quadrados, posto de serviços para lavagem de veículos automotores, loteamentos, condomínios, indústrias ou qualquer edificação que venha a interferir significativamente nas condições de abastecimento de água ou esgotamento de esgoto. O esgotamento sanitário, desculpa. Então, reparem, né, que para a Casan, o projeto que vocês estão desenvolvendo, ele vai ser considerado um empreendimento. É necessário fazer consulta de viabilidade na Casan apenas para os projetos de edificações com 3 ou mais pavimentos ou que tenham área construída igual ou superior a 1.000 metros quadrados. Então, é necessário fazer consulta de viabilidade na Casan para poder fazer o projeto da edificação multifamiliar, beleza? Lembrando, né, que caso, né, vocês forem fazer um projeto que não é necessário fazer a consulta de viabilidade na Casan, ainda assim, né, precisamos cumprir todas as leis e observar todas as normas relacionadas ao projeto de água. Com relação ainda, então, a edificações com 3 ou mais pavimentos ou com área construída superior a 1.000 metros quadrados, as instalações de água fria deverão ser projetadas de modo que a alimentação de todos os pontos de consumo será feita a partir do reservatório superior. Já sabemos disso. Quando a entrada da canalização alimentadora no reservatório superior exceder a 10 metros do nível médio do logradouro na testada do imóvel em análise ou para edificação com mais de 3 pavimentos, será obrigatória a construção de reservatório inferior e emprego de instalação de bombeamento. Sabemos disso já também. A entrada do reservatório inferior não poderá estar localizada a mais de 10 metros acima do nível do logradouro na testada do imóvel em análise. Importante observar lá no projeto arquitetônico. Para a gente observar aqui, então, algumas partes do nosso sistema agora mais de perto e com mais detalhes. Então, a gente tem essa parte do sistema que é a alimentação, a gente tem a parte do sistema, né, que é a reservação, que são os reservatórios, e temos a distribuição interna. A alimentação, então, vai ser composta por ramal, cavalete, pelo alimentador predial, a reservação pelos reservatórios inferiores e superior, inferior e superior, né, e barrilete, extravasor e todas essas tubulações, e a distribuição interna, então, vai ser toda a distribuição pela nossa edificação. Listando novamente as partes do sistema, então, na alimentação observamos ramal predial, cavalete, hidrômetro e alimentador predial. Na reservação, os reservatórios inferior e superior, a parte de estação elevatória, bombas, né, e as tubulações de sucção e recalque. Na parte de distribuição, né, a gente vai ver barrilete, colunas de distribuição e ramais e subramais. Reforçando aqui alguns pontos referentes à reservação, tá? Os reservatórios, eles são utilizados, então, para compensar a falta de água da rede pública devido a falhas existentes no sistema de abastecimento, já vimos essa questão. Algumas informações que são importantes de a gente observar no projeto. Então, a localização desse reservatório, a sua altura, o tipo desse reservatório, a capacidade, os acessos, a questão das válvulas de controle, a gente vai projetá-las, né, daqui para frente.
E uma das primeiras etapas, então, do nosso projeto é a gente poder localizar o nosso reservatório. Vocês já localizaram no projeto arquitetônico, né? Então, agora a gente vai ver se, né, o que temos no projeto arquitetônico, né, tem capacidade para de fato, né, adequar a reservação necessária para o consumo diário, né, e quais alturas que a gente vai ter de todo esse nosso sistema. Então, tudo isso vocês vão ter que ver no projeto de vocês. Com relação ao reservatório inferior, né, ele deve ser instalado em local de fácil acesso, de forma isolada e afastado das tubulações de esgoto. E quando localizados em subsolo, as tampas deverão ser elevadas pelo menos 10 centímetros em relação ao piso acabado e nunca serem rentes a ele. Lá no nosso outro vídeo do reservatório a gente tinha um desenho disso, né, para evitar qualquer tipo de infiltração de água no reservatório inferior. Todos os reservatórios que têm uma capacidade maior do que 4.000 litros, eles vão precisar ser divididos em 2 ou mais compartimentos. Isso para que a gente possa fazer operações de manutenção e de limpeza e não interromper o abastecimento. Então, no detalhamento do projeto de vocês, a gente vai ter que ver essas compartimentações exemplificadas lá. Alguns cuidados especiais ainda referentes à reservação. Por armazenarem água potável, os reservatórios exigem cuidados especiais desde o projeto até o uso e manutenção. É imprescindível que seja feita uma limpeza periódica dos reservatórios domiciliares, de modo que não seja alterada a potabilidade da água. O nível máximo do reservatório superior estabelecerá todas as pressões dos pontos da rede de distribuição e por isso, então, né, a altura desse reservatório é muito importante. Nas próximas aulas, a gente vai aprender a verificar a pressão nos pontos de utilização para ver se de fato a gente tem essa questão atendida. Em qualquer ponto da rede predial, a pressão dinâmica em escoamento, né, ela não deve ser inferior a 5 kPa, e a pressão estática, que é sem escoamento, não deve ser superior a 400 kPa. Toda tubulação que abastece o reservatório, ela deve ser equipada de uma torneira boia ou outro dispositivo para controle de entrada de água e manutenção do nível desejado. Isso também a gente já viu com mais detalhes nos vídeos anteriores. Quando nós só temos reservatório superior, a alimentação, né, ela vai chegar até o reservatório superior, tá? Então, reparem que a tubulação de alimentação, né, ela vai sair aqui do hidrômetro, e essa tubulação se chama alimentador predial. Ela sai do hidrômetro e vai até o reservatório superior, tá? No caso do projeto de vocês, né, de um edifício residencial multifamiliar em altura, né, a gente tem alguns detalhes um pouquinho diferentes, tá? O alimentador predial, ele vai chegar até o reservatório inferior, tá? E essa tubulação que vai do reservatório inferior até o superior vai se chamar de tubulação de recalque ou de coluna de recalque, beleza? Vamos só relembrar, né, o nome de todas essas tubulações do cavalete, que eles precisam estar detalhados em projeto e são importantes de a gente observar, né? Então, a gente vai ter aqui, né, tubulações de joelho, né, ou cotovelo. O cavalete, né, em si é todo esse sistema aqui, né, de tubulações que contém o hidrômetro. A gente vai ter um registro do lado interno aqui, né, desculpa, aqui do lado externo, tá? Reparem que essa tubulação, né, que vem da rede pública se chama ramal predial. Então, e daqui para frente, né, do cavalete para dentro da edificação é que a gente vai chamar de alimentador. Aqui no caso, né, a gente tem uma torneira, né, de abastecimento direto, que é bem comum, né, nos nossos projetos, né, de a gente ter torneiras de jardim de abastecimento direto, tá? Então, galera, só reforçando, né, que no nosso reservatório superior, né, a gente vai ter essa tubulação de recalque, né, chegando até o reservatório superior para abastecer o reservatório. Reparem, né, que nesse desenho a gente vai ter também especificado aqui reserva técnica de incêndio, temos aqui o que se chama de barrilete de incêndio, que é para realizar o abastecimento dos hidrantes, que não será detalhado nesse projeto, será detalhado, né, em outro, mas aqui a gente só mostra a questão do barrilete.
A distribuição de água, né, que é o que a gente chama de barriletes de distribuição, reparem que aqui a gente já tem especificado, né, as colunas de água todas. E esse barrilete, né, ele sai da parte superior aqui do reservatório. Então, ele sai mais aqui onde está meu mouse, né, porque a gente não pode estar pegando, né, a água reservada para o incêndio. Uma etapa importante do nosso projeto é nós localizarmos o hidrômetro, aonde que ele vai ficar lá no nosso muro, né? Então, a gente vai ter que achar um lugar para que esse quadro de medição do hidrômetro, né, fique virado para o passeio público, né? Um local de fácil acesso para leitura, né? E é importante a gente reforçar o seguinte, né? Antes de a gente iniciar qualquer projeto, a gente vai sempre ter que estudar o terreno, né? Como são as redes de luz, a drenagem pluvial, todas as questões de água e de esgoto, onde que estão os postes, né? E tendo essas informações, a gente consegue definir melhor, né, qual que é o lugar mais adequado para esse hidrômetro, tá? Esses equipamentos, né, de medição de água e também da energia elétrica, eles são instalados pela concessionária, então é necessário, né, deixar o local todo preparado para que eles cheguem lá e só instalem o aparelho de medição, tá? Então, para isso, né, sendo assim, já que a concessionária vem instalar somente o aparelho de medição e a gente que monta todo o abrigo, né, e todo o sistema ao redor, é muito importante que a gente olhe as orientações da concessionária. No caso aqui em Florianópolis, a gente tem a concessionária de água, que é a Casan. Então, precisamos buscar todas as orientações da Casan para poder fazer esse detalhamento do abrigo. Tanto o ramal predial, quanto o cavalete, quanto o abrigo do hidrômetro, eles são dimensionados a partir de parâmetros da concessionária, tendo como dado fundamental o consumo diário, que a gente já calculou e já sabe como é que é. Então, são a partir desses dados que a concessionária, então, vai nos passar o dimensionamento né, referido para nossa edificação, tá? Então, consumo diário sempre temos que ter na ponta da língua. A Casan tem um manual de orientações também, bastante importante para a gente observar, né, na hora de fazer o nosso projeto. Então, é só acessar, né, o site da Casan, casan.com.br, para acessar esse manual e encontrar todas essas especificações referentes ao hidrômetro, ao cavalete, né, e a essa ligação. Existe uma legislação federal que determina a obrigatoriedade de edificações urbanas estarem conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgoto sanitário, tá? Essa lei é a 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e no artigo 45 ela especifica que, por regra, toda edificação urbana deve ser conectada às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quando estiver disponível, né? E sujeita a pagamento de tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão de uso desses serviços. Com relação ao ramal predial, o ramal predial é essa ligação do empreendimento à rede pública, né? Que vai ficar entre, né, o abastecimento da rede pública e o nosso hidrômetro. Ele é dimensionado conforme a concessionária, como eu falei para vocês. O diâmetro nominal mínimo é de 20 milímetros ou 3/4 de polegada. E aqui a gente tem algumas imagens, né, de como é feita essa conexão. O cavalete, a tubulação de suporte para o hidrômetro, deve estar acima do nível do terreno, num local visível e protegido pelo abrigo. O cavalete e o abrigo do hidrômetro são dimensionados a partir de parâmetros estabelecidos pela concessionária, né? Tendo como dado fundamental o consumo diário, como eu já falei. E nós temos os hidrômetros, que são esses equipamentos destinados a medir o volume de água consumido pela edificação. Os hidrômetros mais novos, eles possuem tecnologias que permitem o acompanhamento do consumo em tempo real, informam a possível ocorrência de vazamentos e geram relatórios. Né? Então, nas edificações que têm grandes consumidores, né, a gente costuma usar esse modelo mais novo, né, que eles têm essa tecnologia, então, que permite um acompanhamento em tempo real. Nas edificações multifamiliares, além, né, do hidrômetro... Desculpa, pessoal. Nas edificações multifamiliares, além do hidrômetro individual, a gente tem, além do hidrômetro da frente do terreno, a gente tem os hidrômetros individuais,
tá? Esses hidrômetros individuais, eles vão estar próximos a cada apartamento, então cada apartamento vai ter o seu hidrômetro, tá? Então, essa forma, né, de medição, ela vai estimular a economia de água, pois cada unidade vai pagar exatamente o que consome. Ela ainda facilita a identificação de vazamentos. Reparem, né, que então a gente vai ter a nossa distribuição, né, em basicamente uma ou duas grandes colunas por pavimento, tá? E aí, a partir, né, dessa distribuição de uma ou duas colunas aqui, né, a gente vai ter, né, um quadro de medidores e a partir de então vamos fazer o abastecimento em cada uma dos apartamentos, né, das unidades habitacionais. Retomando aqui para o alimentador predial, né, é aquela tubulação após o cavalete que vai alimentar a edificação, né, é importante a proteção sanitária para a água potável desse alimentador predial. E ele pode ser enterrado, ele pode ser aparente, ele pode ser embutido, ele pode ser recoberto. Com relação ao alimentador predial, a gente precisa observar uma distância de pelo menos 3 metros de qualquer fonte poluidora, né? Então, a gente precisa respeitar a distância do tanque séptico, por exemplo, que é uma fonte poluidora de pelo menos 3 metros. Se ele for enterrado na mesma vala de tubulações de esgoto, é importante que a gente deixe, né, uma geratriz inferior de pelo menos 30 centímetros da tubulação de esgoto. Reparem que a gente tem aqui um pequeno exemplo disso, né? Então, a gente tem que deixar pelo menos 30 centímetros de distância. Né, é importante que isso tudo fique ainda acima do lençol freático, tá? Para não ter o risco de contaminação pelo lençol freático. Vocês já podem ir dimensionando o alimentador predial de vocês, então essa informação precisa estar presente no memorial descritivo. O diâmetro do alimentador predial, ele é definido em função da vazão e da velocidade de escoamento. A velocidade da água em instalações prediais, ela não deve ser superior a 3 metros por segundo, sendo preferível, né, velocidades entre 0,6 e 1 metro por segundo. Quando se tem uma distribuição indireta, né, a norma admite que a alimentação seja feita continuamente, durante 24 horas por dia. Sendo assim, então, a gente vai calcular a vazão considerando o consumo diário e essa informação das 24 horas, beleza? Então, reparem, né, que o consumo diário vocês já sabem, né? Consumo diário a gente calculou para fazer o reservatório, tá? E aí, a gente vai ter que dividir por o que seria o equivalente em segundos para 24 horas, que é 86.400, tá? E aí, então, a gente vai encontrar qual que é o diâmetro, né? O diâmetro D, né? Desse alimentador. Tem vários exemplos de cálculo no arquivo PDF que eu vou deixar no Cigar para vocês poderem fazer o dimensionamento de vocês. Vamos então incluir todas essas informações lá no nosso projeto. Coloquem tudo lá no memorial, já vão planejando e estudando o projeto arquitetônico, porque a próxima entrega está próxima. Ficou repetido. Como eu falei para vocês, essa aula foi toda preparada, né, com base em notas de aula da professora Mariana Moleri, aqui do Departamento da Construção Civil, engenheira sanitarista, e também com base, né, nas notas de aula da professora Andresa Thyssen, também engenheira sanitarista. Então, é isso aí.